Sejam todos bem-vindos a mais um novo episódio do podcast Aconselhamento Pastoral. E neste episódio temos um tema apaixonante que deve ser para cada cristão e de extrema relevância, que é a grande comissão dos discípulos. Esse tema, sem delongas, ele é um tema que trata do chamado do Senhor Jesus para todo crente, para todo aquele povo que ele amou, que ele conquistou através do sacrifício dele, de Jesus, para sermos chamados a fazer discípulos. E neste episódio vamos novamente contando com a presença do pastor Biratã Monteiro, do pastor Jaime Marcelino, e eu peço que o pastor Jaime Marcelino nos dê assim uma melhor explicação de como vamos aprofundar nesse tema, do que vamos tratar neste novo episódio. É um prazer estar aqui de volta com mais esse novo episódio, a graciosa comissão dos discípulos, onde, como disse nosso irmão Marcos Alessandro, tratar de algo que é da máxima importância. E a sua importância é porque já de cara nós encontramos essa questão na Bíblia desde o início. O Evangelho, e, em outras palavras, é o que importa naquilo que o Senhor Jesus veio fazer e comissionou os seus discípulos, ele se acha desde o início, quando, depois do pecado de nossos pais, foi dito à serpente que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, enquanto ela picaria o calcanhar dele. E a partir daí o que se vê é uma luta incessante, uma guerra, na verdade, incessante, para que se destruísse aquele que fora prometido. E esse que fora prometido veio assumindo a forma de humana, o Cristo, o Verbo, e estando conosco, ele foi sacrificado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado para se cumprir a sua palavra, quando ele disse, está consumado. Uma vez que ele ressuscitou, então ele fez com os discípulos o que o Pai fez com ele. Ele foi enviado pelo Pai, ele disse, assim como eu fui enviado, eu também vos envio. E é essa questão, essa grande comissão que nós vamos tratar, baseados em Mateus capítulo 28, do 18 a 20, quando o Senhor disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E então sumariou, trazendo aquela grande palavra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, dentro desse aspecto, nós vamos discorrer sobre essa questão da graciosa comissão dada aos discípulos do Senhor. Essa grande comissão, o Senhor Jesus, ele está falando ali aos discípulos, né? Principalmente ali aos apóstolos. E muitas pessoas, crentes, membros de igreja, às vezes têm aquele entendimento de que evangelizar é preciso que você seja pastor para evangelizar. Às vezes tem esse pensamento, né? Tipo, olha, eu vou ser pastor porque eu quero pregar o evangelho. Uma pessoa, para evangelizar, ela precisa necessariamente ser pastor? Só a pergunta ela é importante porque tem gente que pensa que eu não tenho essa capacidade, eu não posso fazer isso. Evangelizar é algo próprio, entre aspas, natural de todo crente. Por que natural? Porque todo crente ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado, como o próprio Senhor Jesus disse, para glorificar o Pai e o Filho. Então, todo mundo que tem o Espírito Santo
naturalmente se vê envolvido, se vê impelido a falar da pessoa mais importante de todo o universo, que é o Verbo que se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que é natural. Por isso que eu disse há pouco que um dos aspectos dessa grande comissão é que quem é crente se torna discípulos e, portanto, tem um novo estilo de vida. É para todos, todos, absolutamente todos. Claro que se espera que os pastores façam isso de forma muito mais empenhada, de forma muito mais, uma palavra que o senhor usa muito, aquela intencional. O senhor usa muito essa palavra, que eu acho muito boa essa expressão, mas é para todo mundo. Desde o pequenino que conhece o Senhor Jesus, ele vai fazer tudo para que seus amigos também conheçam o Senhor Jesus. É interessante, pastor, que a pergunta do pastor Biratã, porque esta grande comissão, ela tem sentido, eu acho que isso é importante ficar claro, que a grande comissão, esse ide, portanto, fazer discípulo, ele tem a ver com a autoridade do Senhor Jesus. Ele chamou, ele mandou. Não foi Pedro, não foi Paulo, foi ele que incumbiu. E o que acontece muitas vezes é a pessoa diz assim, eu não tenho o dom de ensinar. E a evangelização tem muito a ver com essa capacidade de ensinar. Se a pessoa diz, eu não tenho dom de ensinar, então eu não vou evangelizar, não vou cumprir aquilo que o Senhor falou. Como é que fica, assim, uma pessoa que afirma isso? Como eu devo proceder? O que eu devo dizer? No sentido, uma afirmação dessa é contraditória. Acabei de dizer que todo crente tem o Espírito Santo. Acabei de dizer que a todo crente é dado essa capacidade para fazer discípulos. Evidentemente que essa capacidade vem do Senhor Jesus, que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, ou seja, baseado na sua autoridade, fazei discípulos. Então, eu falo isso com muito temor porque algumas pessoas podem se sentir desencorajadas, mas o que eu quero dizer é que se a pessoa é crente no Senhor Jesus, ela vai tê-lo como aquela visão que ele mesmo trouxe para os seus discípulos em Mateus 13, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que colecionava pérolas. E ele, tendo achado num campo uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que possuía para ter aquela pérola, ele transbordando de alegria. E com esse mesmo sentido, o apóstolo Paulo disse que o que para mim era lucro, isto me considerei perda, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, por mais simples que seja uma pessoa, se a experiência dela de conversão for real, genuína, ela vai ter amor pelo Senhor Jesus e ela vai fazer como um homem que eu conheci no interior da Bahia. Há muito tempo, nós saímos de férias e visitamos um lugar bem remoto na Bahia, no interior, e lá estava um homem simples, muito simples. Mas o homem, ele era cheio do Senhor. Por mais simples que seja uma pessoa, eu também falo do meu próprio sogro. Meu sogro é um homem que não sabe ler, mas o amor dele pelo Senhor Jesus faz com que ele fale do Senhor Jesus. Ele se empenha por isso. Então, não há desculpa da pessoa dizer, eu não tenho um dom de ensinar, porque basta ser crente. Não é o ensino sistemático, acadêmico, como se exige daqueles que são oficiais. Mas todo membro, basta dizer, olha, eu sou como sou porque eu tive um contato com o Senhor Jesus.
fazer com uma mulher samaritana, que quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, ela saiu dizendo assim para o povo, para os homens da cidade: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Messias? Então é para todos. Aproveitando ainda, eu lembrei o senhor falando, eu tive o privilégio de estudar com a professora Idemar no seminário Hebron, e ela disse que o pai dela, sem saber ler, ele tinha um comércio, uma taberna, e ele aproveitava as pessoas que chegavam ali para evangelizar. E veio uma pergunta muito importante. Essa grande comissão, a evangelização, ela é um ato prático de falar das boas novas ou ela é um estilo de vida? As duas coisas. Quando eu falo estilo de vida, eu me refiro assim, olha só. Ele disse, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que é um estilo de vida? É a maneira de uma pessoa se conduzir no dia a dia, fazendo certas coisas, pensando certas coisas, dizendo certas coisas, fazendo certas coisas. Então, o crente, ele sai de férias, mas ele não fica de férias no sentido de fazer discípulos. Ele está no trabalho, mas ele não fica no trabalho sem ter a condição de fazer discípulo. Não necessariamente falando no trabalho, mas a sua conduta vai fazer com que as pessoas, seus colegas, vejam-no e diga assim: por que você é diferente assim? Então ele vai fazer como disse a Filipe a Natanael: vinde e vede, e apresentou ao Senhor Jesus. Esse é a questão do fazer, do estilo de vida. O fazer discípulos pode ser, em outras palavras, por meio de atos, conduta, maneira de se comportar. E diria assim, buscando fazer aquilo que você conhece muito bem, que é pontes. Eu posso não ter oportunidade de falar com a pessoa naquele momento ou naqueles momentos, mas o Senhor vai providenciar um momento em que ela possa ouvir o Evangelho, sim. O Evangelho, o que é esse Evangelho? A Bíblia é muito clara. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. É nessa hora que a pessoa diz: olha, ele me salvou. E se ele me salvou, alguém como eu, a semelhança de Paulo, diz: o pior de todos os pecadores, ele pode salvar você, sim. Bem, pastor, o senhor até falou, já entrou um pouco nesse assunto que eu ia perguntar, né? A grande comissão, você está falando, né, ela não é só para pastores, né? Ela é para todos, os discípulos de Cristo, todo aquele que se converteu, creio no Senhor, foi salvo. Falando sobre esse estilo de vida, né, sobre fazer discípulos. E assim, de forma prática também, eu queria perguntar assim, quem está nos ouvindo, de repente, tem essa dúvida. De forma prática, como um cristão que trabalha no distrito industrial, uma pergunta geminada, como um cristão que trabalha no distrito industrial, ele pode evangelizar? E também, como uma dona de casa, que está ali, já está dizendo, né, o serviço dela ali, o serviço doméstico e tudo, como essa mulher pode cumprir a grande comissão? Esses duas situações. Então, parece que nós vamos falar da mesma coisa. Mas como você exemplificou uma pessoa que trabalha no distrito, uma vida muito intensa, e uma dona de casa que está circunscrita à sua casa, são exemplos diferentes. Mas vamos pensar no alguém que trabalha no distrito. Em todo lugar, todo trabalho exige dedicação. Todo trabalho exige, vou usar a expressão, pontualidade. Todo lugar, todo trabalho exige eficiência. Todo trabalho exige empenho, afinal. Ora, qual é a pessoa mais apta dentre os trabalhadores a fazer pontes, no sentido de buscar a oportunidade de fazer com que chegue até aquela pessoa? É quem
é um bom trabalhador. Ou então um estudante, um bom estudante. Ninguém vai querer estudar com um colega que sabe que ele não estuda. Vai aprender o que com ele? Por exemplo, você na faculdade, repare se você procura colegas seus que você percebe que ele não se empenha, ele não é um bom estudante, etc. Por outro lado, pessoas lhe procuram. Por quê? Porque vê a sua capacidade, o seu potencial. Ninguém quer dar prego sem estopo. Então, essas pessoas, sendo crentes, elas se constituem em pessoas capazes e capacitadas para fazer exatamente a evangelização e que visa fazer discípulos. Eu lembro, e aí entra uma outra questão. Então, vamos pegar o seu exemplo, a pessoa no distrito. Eu me lembro que eu estudava, passava praticamente o dia na universidade, mas eu tinha já a ideia de que eu devia fazer exatamente discipular, discípulo e discipular. E eu vi um rapaz, ele era calouro, estudante de medicina, e eu pus os olhos nele e disse, Senhor, já assim mesmo, dá-me esse rapaz. Essa oração, dá-me esse rapaz. O senhor entendia, queria evangelizar aquele rapaz. E ele, estudando medicina, dava um jeito assim de alguém que era empenhado nos estudos. Então, você ter essa pessoa para te ouvir na faculdade é complicado. E um dia ele estava na fila do restaurante, eu o vi cheio de livros, segurando os livros aqui. Eu, com a cara de pau, fui lá com ele e disse assim, você permite que eu carregue um pouco dos seus livros? Ele deixou. Estava cansado, coitado. E ali nasceu uma amizade. Esse rapaz foi, de fato, evangelizado. Depois tem uma outra história para contar. E ele era, naquela época, ele fazia parte de um grupo católico carismático. Ele passou a ouvir as mensagens na faculdade e levava essa mensagem lá para o grupo dele carismático. Um casal lá do grupo carismático, ouvindo isso, se converteu. Inclusive o marido se tornou pastor, salvo engano, da Wesleyana. Salvo engano, não me lembro a denominação. E aquele rapaz se tornou médico, nunca nunca soube dele ter se convertido, mas ficou registrado. Naquele espaço, com pouco tempo, mas houve oportunidade, graciosa oportunidade, para que ele pudesse ouvir o Evangelho. Na fábrica, eu diria a mesma coisa. Todo mundo tem tempo. E as pessoas querem ver pessoas diferenciadas, não no sentido de roupa, não no sentido de, não me toque. Não, gente que é prestativa, gente que se dispõe a ajudar, mas gente que até os patrões olham-nas e dizem assim, fulano é um excelente funcionário. A dona de casa. A dona de casa não tem pessoas para ver, mas ela tem vizinho. Ela tem vizinho. Ela tem vizinho aí que eu me lembro da minha esposa. Cedo, a minha esposa se dispunha a preparar um quitute, uma coisa, e a gente convidava vizinhos também. Eu dizia, minha filha, eu posso convidar alguém? Sim. E ela sempre foi disposta a fazer isso. Sempre foi auxiliadora nesse ponto também. Então, ninguém tem desculpa. Orar por pessoas que são vizinhas, que trabalho excelente é fazer discípulo, entre aspas, indiretamente. E por aí vai. Obrigado. São tantas perguntas que veio à minha mente, mas vou tentar me concentrar naquilo que é a ideia, aconselhamento pastoral. Eu lembro nessa matéria, a ideia de aconselhar as pessoas é de levar elas para o Senhor Jesus. Porque nele, sim, nós iremos ver de modo agradável para a glória do Senhor. E olhando esse aspecto, pastor, eu vejo assim, é muito bonito de ouvir o trabalho que o senhor
graças ao Senhor fez na ABU, o envolvimento que eu já ouvi muitas coisas, né? Sorvete, venda de cartão telefônico, visando aproximar das pessoas para evangelizá-las. E você vê isso na prática, você olhando como essa pessoa, vivendo a vida comum aqui, faculdade e outras coisas, mas vivendo ela procurando exatamente fazer discípulo. E não é fácil. Cumprir, e isso não é fácil. Paulo diz: se anuncio o evangelho, é minha obrigação, pois pesa sobre mim. Então, ou seja, os crentes são obrigados a evangelizar porque o Senhor os comissionou para isso. Então, olhando aconselhamento pastoral, a igreja eu vejo hoje muito dispersa disso. Olhando assim a igreja no sentido geral no Brasil. Das pessoas realmente voltadas a viver esse estilo de vida de fazer discípulo. E que conselho prático o senhor daria assim na vida da pessoa para ela viver essa vida buscando fazer o que o Senhor Jesus disse, fazer discípulo? O que hoje a gente precisa despertar como geração a nossa para a gente nos envolvermos mais ainda no fazer discípulo? Essa é uma pergunta grandemente importante, grandemente prescrutadora, grandemente desafiadora. Porque, como nós estamos vendo aqui, trata-se evangelizar, a ação de apresentar o evangelho às pessoas, trata-se de um estilo de vida. Se é um estilo de vida, a primeira coisa que se faz necessário é ouvir o que o Senhor disse a Josué, seguidor de Moisés. Ele disse: olha, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Pegando essa palavra do Senhor para Josué, que era alguém altamente ocupado como um governante, como um capitão, como uma espécie de administrador de um povo enorme. Mas ele disse isso: não cesse de falar desse livro da lei. Então, a primeira coisa que eu preciso, eu que estou falando agora, preciso, é meditar na palavra do Senhor. Aí nós voltamos para o primeiro episódio do podcast, que serve: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, eu preciso estar cheio da palavra, ou seja, eu preciso estar cheio do Senhor Jesus. Se eu estiver cheio da palavra, se eu estiver cheio do Senhor Jesus, será, entre aspas, fácil, porque a boca fala do que está cheio o coração. Segunda coisa que é muito importante dentro da incumbência que o Senhor deu a Josué é a consciência de que qualquer que seja a coisa que eu vá fazer, eu como estudante, eu como trabalhador, eu como dona de casa ou dono de casa, eu preciso ter a lembrança, sempre preciso lembrar e estar lembrado do que eu devo fazer como principal. Por exemplo, alguém vai para a universidade. Ir para a universidade precisa dizer assim: antes de eu vir para me preparar para ser engenheiro, médico, advogado, professor, etc., eu tenho que entender que eu sou um missionário aqui nesse lugar. Se for no trabalho, a mesma coisa. Se for em casa, a mesma coisa. A dona de casa, ela tem que ser sábia para edificar a sua casa. Ela tem que se empenhar para ensinar seus filhos. Ela tem que ajudar seu marido, não necessariamente falando a Bíblia para ele, mas ganhando, se ele não for obediente, sem palavra alguma. Então, essa consciência de que eu sou do Senhor e eu preciso falar do Senhor para as pessoas é fundamental. Então, eu vou estudar, por exemplo, você na faculdade, você vai estudar, mas você está com seus colegas,
Você sabe que você precisa, como você disse, Paulo diz, é a minha obrigação, eu sou devedor. Você precisa fazer-se tudo com o fim de conquistar o maior número possível. Então, a segunda coisa é essa consciência. A terceira coisa que tem a ver com a incumbência de Josué, a incumbência de fazer discípulo, a consciência, manter a consciência de que é dever meu, então tudo está submisso aí, deve estar submisso a isso. Tem uma outra questão, que é eu preciso usar todos os meus recursos dentro das minhas possibilidades para que isso seja realizado. Como assim? Há um texto que eu falo muito sobre ele. O Senhor Jesus, depois de falar a parábola do administrador infiel, ele falou para os seus discípulos assim: olha, o Senhor desse homem o elogiou, porque ele se ouve atiladamente, ou seja, prudentemente, diligentemente. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Isso mostra que o fazer amigo é necessário ter a visão daquele administrador infiel. Ele se preocupou com o seu futuro. Ele disse: o que farei quando me faltarem as forças? Quando eu for tirado do trabalho? Ele se ficou preocupado com o que ia fazer. Já sei, eu vou fazer amigos. E nossa preocupação deve ser essa, fazer amigos, irmãos e irmãs, que vão se encontrar conosco na glória. Essa é a maior de todas as riquezas. Então, essa é a terceira coisa. O empenho. Aí eu vou gastar, porque esse mundo é um mundo de murici, as pessoas não querem gastar. Eu vou usar meus recursos, eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar minha saúde, eu vou gastar o que o Senhor me der, inclusive bens materiais, dinheiro vivo. Aí você citou que a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, tinha um programa na época que eu estudava, que era vender ficha telefônica a preço de custo. Porque naquela época aqueles orelhões, e olha, era a qualquer luxo da época. Não tinha celular, mas não tinha, às vezes, ficha para alguém usar. Aí nós vimos isso, vamos fazer uma coisa. Era uma maneira de a gente trazer para nós, mas aquilo custava o quê? Nós tínhamos que ir lá na Getúlio Vargas para comprar fichas, comprávamos fichas, bastante fichas, e o preço que a gente pagava pelas fichas, a gente passava para eles. Agora, ninguém era tolo. Nós fazíamos o seguinte, não pode levar mais do que 5 fichas de telefone. Porque tinha gente que era capaz de comprar para vender depois. Nós estamos gastando. A Rita de Cássia, que nós tivemos uma entrevista com ela há pouco tempo, ela era alguém que sentava lá para fazer. E como a gente, na banquinha, conhecia pessoas. Como conhecíamos pessoas? Então, essa diligência na disposição para se doar, certamente é importante. Tem outras coisas, mas para não delongar tanto, fiquemos por aqui. Bem. Pastor, eu não sei se você vai falar isso mais na frente, mas eu estava pensando aqui a respeito, por exemplo, um obreiro, um missionário que está nos ouvindo, né, que está começando um trabalho em algum bairro, algum campo aí distante. Muitas vezes a gente ouve sobre que você precisa, para evangelizar ou para cumprir a grande comissão, isso se traz para dentro da igreja ou para um culto ou para um trabalho que ele vai estar dirigindo uma congregação, e aí tem-se o chamado culto evangelístico, né, para cumprir essa grande comissão. Então você prepara todo o culto visando o perdido. É correto usarmos esse termo? O que o senhor poderia assim, nos dizer, orientar quem está nos ouvindo, o obreiro que está nos ouvindo, sobre a questão de se é correto preparar um culto para perdidos
ou se no culto, ou se no culto, como você já está fazendo o culto, o evangelismo, a evangelização faz parte já do trabalho de culto, ou é necessário realmente fazer um culto específico para isso? Eu penso que você, pastor Biratamo Tei, fez uma pergunta muito importante. É um assunto da máxima importância. É um assunto ultra importante. Essa é a maneira de tentar segurar você, para você ouvir o que eu vou dizer. Vamos lá. O Senhor Jesus disse, fazer discípulos. Mas como? Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os apóstolos receberam essa incumbência de dar aos seus ouvintes todas as coisas que o Senhor havia dito para eles, ordenado para eles. Então, a evangelização ela é cristocêntrica. É o ensino do Senhor. Aí voltamos para Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo é um dos apóstolos que nos dão uma amostra segura da importância do ensino cristocêntrico. O que eles receberam, eles deram. Ele disse assim, olha, venham lembrar-vos, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, o evangelho que vos anunciei. Ele disse assim, ele disse assim, olha, se vocês retiverdes a palavra tal como vou lhe entreguei, sereis salvos. Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu segundo as Escrituras e que foi ressuscitado dentre os mortos segundo as Escrituras, que foi sepultado segundo as Escrituras. Aí você pergunta, faz sentido a igreja, a liderança da igreja, falar em culto evangelístico como se os outros cultos não devem ser evangelísticos? No sentido, não faz. Não faz sentido. Por quê? Porque tudo que nós fizermos em termos de palavra, vamos dizer assim, e ação também, tudo tem que ser centrado no Senhor Jesus. De maneira que seja uma palavra aqui como nós, se o Senhor Jesus não estiver no centro, não faz sentido essa nossa conversa. Tudo, ele tem que ser o centro. Por isso a Bíblia diz, olha, alegrai-vos sempre como? No Senhor. Então você tem que falar do Senhor Jesus para as pessoas se alegrarem do Senhor. Aquele que trabalha, trabalhe no Senhor e para o Senhor. Se ele não estiver no centro, não faz sentido você trabalhar. O seu trabalho vai ser em vão. Se você fala de acordo com os oráculos de Deus. E esses oráculos de Deus apontam para o Senhor Jesus Cristo. Tudo, então, é um ledo engano, é um equívoco dizer, hoje nós vamos ter um culto evangelístico como se os outros cultos não devam ser evangelísticos. Evidentemente que eu entendo que pode ter, sim, um domingo em que a igreja convide mais pessoas naquela ocasião para vir ao culto, mas ele tem que ser evangelístico, aquele culto e como os outros. Vamos pegar aqui o exemplo que o apóstolo Paulo deu a ordem que ele deu quando falou de como deveria ser o culto. Ele falou o seguinte, olha, se vocês todos falarem línguas, vamos dizer que vocês estão loucos. Então, se vocês profetizarem e entrando em douto, ele, por todos, serão convencidos. E eles chegarão à conclusão de que Deus está no meio de vocês.
Olha, chegou ali um idoto, ninguém é um convidado que chegou ali. O culto não foi preparado para ele, né? Não, mas é isso mesmo. Tem que se pregar a palavra, tem que se pregar a Cristo. É isso que tem que ser feito. Então, eu volto a dizer, sintetizando, não vejo com simpatia, não vejo como tendo base bíblica a ideia de que um culto é evangelístico enquanto o outro não. É doutrinário, mas tem que chegar a Cristo. Sempre temos que levar o Senhor Jesus Cristo em qualquer situação. Tanto os louvores que estão se preparando, como tudo tem que ser cristocêntrico. Sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Percebo que a gente tem se debruçado bastante nessa questão do fazer discípulo, né? Quando o Senhor Jesus diz, ide e fazei discípulo. Mas ele diz, fazei discípulo de todas as nações. Ou seja, ali no contexto dos judeus, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E olhando esse aspecto, surgem algumas questões para mim. Por exemplo, o nosso contexto hoje. Aqui, vários missionários têm saído para a Ásia, para a África, para a Europa, que hoje precisa ser evangelizada, né? Iniciou ali a evangelização, mas hoje ela precisa ser evangelizada. E algo que me chama bastante atenção é assim como os missionários que se doam a vida no sentido de sair do conforto aqui da sua cidade para ir para uma nação estrangeira, e assim os missionários sofrem. Eles têm que ir atrás de igrejas para que possam cooperar, para que possam ter um recurso que eles possam viver lá. Como nós devemos, nós cristãos, nos envolver com eu não tenho chamado para ir para fora do Brasil ou para outra nação, mas com estes missionários que abrem mão de tudo para ir para esses outros lugares. Essa obrigação é exclusiva da igreja se envolver com esses missionários, ou seja, a igreja sustentá-lo, ou os irmãos devem estar atentos e buscando, de algum modo, contribuir e ajudar estas pessoas que estão cumprindo num sentido mais amplo, abrangente, indo a outras nações, a outros lugares, buscando agir de acordo com o que o Senhor Jesus falou. Então, de novo, uma excelente pergunta. Para o momento é importante, muito importante. Eu começo dizendo que dou graças ao Senhor pela visão que Ele tem dado à Igreja Presbiteriana Cidade Nova quanto a isso. Porque é uma igreja que tem se preocupado com a evangelização e tem feito de modo um tanto quanto diferenciado do que é comum, através do encontro da fé reformada. Porque quando você prega a sã doutrina, ensina a sã doutrina, você está pregando o Evangelho. Mas de forma mais específica, e aí, sim, voltando aqui para concluir meu pensamento, enquanto a fé reformada está fazendo isso, está entrando e procurando entrar em lugares que o Senhor abre portas e ela entende que Ele está abrindo portas. Mas pensando de forma mais específica dentro da sua questão, nós temos que fazer uma meia-culpa. Eu falo assim, como igreja. Por razões várias, a igreja não tem tido uma visão, me parece, falo com temor, correta do que significa enviar seus obreiros para os campos. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, e uma das coisas que ele faz é dizer assim: ninguém vai à guerra às suas próprias custas. Ninguém vai à guerra para pagar as despesas, suas despesas por ir à guerra. Não.
O soldado que vai à guerra, ele não deve se preocupar com o mantimento, ele não deve se preocupar com o que é o sustento dele. Não, o exército é que vai fazer isso, o Estado que vai fazer isso, o império vai fazer isso, a nação vai fazer isso. Nós devíamos fazer a mesma coisa. Estamos enviando alguém, tenhamos essas pessoas em máxima consideração, como o apóstolo Paulo disse de Epafrodito, que era um obreiro, que saiu para fazer o que a igreja não podia fazer, mas a igreja, por sua vez, estava enviando ele. E quando ele vai e que adoece, como nós vimos, que Paulo vai falar para a igreja, o recado de Paulo para a igreja é: recebei-o com toda alegria e honrai a homens como esse, sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, deu ele a própria vida, dispôs ele a própria vida para tal missão. E é lamentável, muito lamentável, eu já falei isso em alguns lugares e eu repito aqui, lamentável que os obreiros tenham que sair pedindo auxílio de fulano, beltrano, cicrano, da igreja aqui e ali, e levam um bom tempo se preocupando com isso, com o seu sustento, quando deveria ser função da igreja. E aqui eu tenho que dizer, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem missões culturais, transculturais, a PMT tem missões nacionais, mas você pode ver, o modelo é esse. Se vire. Nós vamos administrar os recursos que chegarem de vocês, vamos mandar. Para mim, isso é muito pouco. Nós deveríamos ter um maior senso de responsabilidade com isso. Evidentemente que há necessidade de se conhecer o obreiro para que não se mande infiéis, não se mande turistas, etc, etc. Porque, por exemplo, muita gente quer ir para a Europa, né? Pouca gente quer ir para a África. Mas tanto a África quanto a Europa precisam. Agora mesmo nós estamos nos preparando para ir à Europa, a Portugal, país de primeiro mundo, mas eles estão necessitados. Você falou assim, a evangelização, interessante, é um ciclo. A gente precisa de avivamento. Eu preciso de avivamento na minha vida. Eu preciso de um amor diferenciado pelo Senhor Jesus. E todos nós precisamos, vez por outra, sendo avivados. Temos que dizer que Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no decurso dos dias e no decurso das gerações, faze-a conhecida. Isso tem a ver com a evangelização. Estava esperando o senhor contar aí, falar mais alguns exemplos aí também. Pastor Jaime Marcelino. Muito obrigado. Qual conselho o senhor daria a quem deseja ser, quais os requisitos para ser um bom evangelista? No sentido agora, é claro, já falou sobre o estilo de vida, mas assim, aquele que quer o senhor falou isso no primeiro momento, sobre se empenhar mais nisso. Não necessariamente que queira ser pastor, mas que queira ser realmente um bom evangelista. Quais os requisitos para ser um bom evangelista? Primeiro, amar o Senhor Jesus. Amar o Senhor Jesus. Amar mesmo. Segundo, mostrar que ama o Senhor Jesus na sua própria casa. Sua mulher, seus filhos precisam perceber que daquela pessoa flui o Senhor Jesus. Sentido prático. Uhum. Não é perfeição. Terceiro, amar a sua igreja. Porque obreiro sem igreja é estranho. Estou falando assim, evangelista, digamos. Sim. Amar a igreja. Amar a igreja. A igreja também perceber que há esse aroma que sai daquele obreiro. Que nós temos o aroma de Cristo. Para uns é cheio de morte, para outros é cheio de vida para a vida. Então tem que ter o aroma de Cristo. Tem que ser como cupuaçu. Ninguém pode esconder o cupuaçu. Então, essas coisas estando presentes,
Ele não vai se preocupar em para onde eu vou. Não, onde o senhor mandar. De novo eu falo. Quando você encontrar uma pessoa que diz evangelista, mas ela disser, bate o pé dizendo, não, eu não quero ir para tal lugar assim, não. Desconfie. Se está começando, vá para onde te mandarem. Aliás, é bom que seja enviado e não que se auto-enviem. Prosseguindo, nós vimos algumas questões para mim que foram bem importantes, né? Fazer discípulos, entender se o Senhor enviou para fazer discípulo em todas as nações, mas o reconhecimento desses novos discípulos é dado pela Escritura, né? Quando o Senhor Jesus fala batizando-os, ou seja, aqueles que são batizados, eles são novos discípulos. E eu lembro uma história que aconteceu comigo, que o Senhor me chamou a atenção. Numa viagem dessa para o interior, eu chamava alguém de irmão. Aí o Senhor falou bem assim, essa pessoa, ela já é batizada, que você chama de irmão? Aí eu falei, não, pastor. Aí o Senhor disse assim, olha, você não ajuda a pessoa. Que ela vai, congrega, está lá na igreja, mas ela já sente que não tem que fazer mais nada, é irmão. Ela precisa saber que ela não é irmão, porque é através do batismo que ele professa a fé no Senhor. E eu procurei, a partir dali, ter mais cuidado. Mas eu vejo que isso é muito comum. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja e as pessoas chamam de irmãos, mas nunca foram batizados. Como o senhor aconselha a igreja a lidar com essas situações? Pessoas que há muito tempo, ou novas que chegam na igreja, que nem conhecem, mas irmão. Ou seja, como nós podemos ajudar para cumprir e não perder o foco de fazer novos discípulos até mesmo dentro do nosso, vamos dizer, dentro daquele círculo que nós convivemos no seio da igreja. Eu vou aqui então já fazer uma outra aqui. Uma igreja que batiza pessoas todo ano significa necessariamente que ela está cumprindo a grande comissão? A igreja que batiza pode estar cumprindo a grande comissão ou não. Ela estará cumprindo, e volta para a sua pergunta, ela estará cumprindo a grande comissão se ela batizar aqueles que se apresentam querendo ingressar na igreja, tornar-se membro, ainda que seja da igreja local, de acordo com o Senhor, com o que o Senhor disse. Tem um ensino. E o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas pessoas precisam entender o que isso implica, o que isso significa e o que implica. É um compromisso que as pessoas fazem com o Deus Trino. E aí vem aquela questão sua, do reconhecimento através do batismo. É impressionante, e aí vem um aspecto que eu faço com temor, uma crítica, já saiu um pouquinho da sua pergunta, mas passando para dele, um pouco de crítica, que diz respeito à ânsia, vou usar assim com temor, de não poucos pastores, a ânsia de quererem encher a igreja. E com essa ânsia de encher a igreja, não se preocupa com dar àqueles que vão ingressar condições para fazerem de fato um batismo seguido de uma pública profissão de fé. Ou antecedido, melhor dizendo, de uma pública profissão de fé. É fácil. Eu vejo aqui como é fácil, quantas pessoas saíram daqui, um mês depois, 2 meses depois que está na igreja, aí vem o pastor, como você lembra, um pastor ligou para mim querendo a carta de transferência de uma menina tal, de uma moça tal. E a gente conversando, eu digo, como assim, pastor? É rápido, é recente.
Aí eu disse, olha, ela chegou há tão pouco tempo, o senhor já está querendo torná-la membro? Tá. Aí ele disse, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre ela? Ele disse, ela não está trabalhando, ele já estava colocando a minha para trabalhar, ela não está trabalhando aí com o senhor, como é que o senhor vai perguntar, o senhor já está colocando a minha para trabalhar, agora que o senhor vai perguntar para mim? Quer dizer que se eu disser que a menina não presta, o senhor vai dizer, e agora, o que o senhor vai fazer? O senhor já botou a menina para trabalhar. Isso, pastor, é pressa para ter gente no hall de membro cada vez mais. Esse é um perigo. Mas vocês sabem, o nosso modelo aqui não é sacralizado, mas nós procuramos fazer o quê? Se alguém quer ser membro da igreja, vai passar por uma classe específica. E no caso nós chamamos de catecumenato diferenciado. Quase um ano na classe. Tem gente que não quer, claro. Então vai procurar um lugar que é mais fácil. Então esse aspecto aí você disse, olha, chamar irmãos, isso é muito fácil, porque as pessoas não querem compromisso, estão na igreja, se envolvem aqui, ali, acolá, e a gente, de tanto ver aquelas pessoas, nós pensamos que eles já são irmãos, e não necessariamente. Não necessariamente. Isso prejudica, de fato, porque não há um comprometimento. Porque o batismo, um dos aspectos do batismo é comprometimento. Eu creio que Jesus é meu Senhor, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio que Ele é o único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele disse, quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é um compromisso que se toma. E vez por outra, o crente pensa no seu batismo. E aqui eu termino essas duas perguntas que têm muito a ver com o que se diz acerca de Lutero. Lutero estava moribundo, já quase à morte, e um dos assistentes dele chegou para ele e disse assim, doutor Lutero, o senhor crê no seu batismo? Dizem que ele respondeu, creio. Levava muito a sério o batismo, porque foi o ato de comprometimento com o Senhor da glória. Pastor, tu ia fazer outra? Não. Eu sei que o senhor encerrou aí essa parte aí, mas é que na hora que o senhor estava falando, me veio só o coração, né? Porque de repente tem pessoas que estão nos assistindo e vão pensar assim, puxa, Lutero tinha compromisso com o seu batismo, tinha compromisso realmente com isso. O que dizer para uma pessoa que quer ser, por exemplo, quer vir para a igreja, quer ser membro da igreja presbiteriana, e ela recebeu o batismo numa denominação não reconhecida como igreja evangélica. E aí ela ouve essa palavra assim, olha, ela crê no batismo, tem um compromisso com o que eu fiz. E de repente ela não aceita ou acha que é errado, por exemplo, chegar numa igreja reformada e a igreja reformada dizer que o batismo dela não é válido. Isso é muito delicado. Delicado porque envolve relacionamentos. Aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que vieram de igrejas neopentecostais que a IPB não reconhece como evangélicas. Consequentemente, as pessoas batizadas nessas igrejas neopentecostais não evangélicas, elas precisam ser batizadas. Não vou nem dizer de novo, elas precisam ser batizadas. E não é fácil você tratar com alguém que diz, olha, eu creio que eu fui batizado, sim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mim parece, falando com muito temor, que a pessoa que veio de uma igreja dessa natureza e ela insiste em dizer que não, o meu batismo foi válido, etc., ela tem que dizer o seguinte, o que você ouviu lá, as coisas que você aprendeu lá foram verdadeiras, então. Então nós estamos equivocados.
Uhum. Talvez essa questão seja de humildade. A humildade que vai dizer realmente a doutrina dessas igrejas não são doutrinas bíblicas, não, evangélicas. Se eu chegar a essa conclusão, então o batismo que eu recebi também não faz sentido. É uma questão de consciência e cada um tem que responder pelos seus atos, né? Uhum. Ok. Pastor, a evangelização, olhando essa grande comissão, essa obediência, é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, é uma tarefa que a gente vê como os missionários, como os pastores, que no sentido doam-se a vida em todos os aspectos, seu tempo, família, e não tem nem lugar para onde ir, no sentido para onde for enviado. Mas todos os crentes devem estar envolvidos com essa tarefa. E muitos se envolvem de diversas maneiras, né? Seja no sentido como envolvido com a igreja, com algumas coisas que a igreja já tem sobre a evangelização, seja o ensino nas classes de escola dominical, e surgem muitos obstáculos, pessoas que se levantam contra você, ou seja, essas pessoas sofrem. E é muito interessante esse texto que nós estamos vendo, do Ide, do Senhor Jesus, porque ele fala bem assim: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então fica a minha pergunta. Diante de todos os obstáculos e dificuldades que a evangelização enfrenta, os que estão envolvidos, como eu devo relacionar esse texto diante de tantas dificuldades que aparecem? Eu penso que essa é a parte final. Eu imagino que já temos aí um bom tempo, eu não sei qual é o tempo, né? Então eu penso que a gente já vai começando para o final e também é final disso. Jesus disse aos seus apóstolos e diz aos todos os demais: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro é importante pontuar que ele disse isso depois de falar das exigências. Empenho para evangelizar, o empenho para evangelizar do ponto de vista cristocêntrico, o empenho para não ser, em certo sentido, não ser ligeiro para batizar pessoas, porque tem que ensiná-las, o empenho para fazer essas pessoas de fato preparadas, parecidas com o Senhor Jesus e conscientes de que são discípulos. Aliás, um aspecto importante nisso é que o discípulo é alguém que viverá discípulo, seja ele pastor, seja ele líder, seja ele não pastor, ele será sempre discípulo. Por toda a eternidade nós vamos aprender do Senhor, porque a vida eterna é esta, disse ele, que te conheço a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então o discípulo será sempre discípulo. Se, de acordo com o que está dito lá, é nessa hora que ele diz assim: e eis, com essas coisas, estou convosco até a consumação do século. Isso é de um consolo impressionante. Isso é de um consolo, primeiro, no sentido de que os discípulos, em última análise, são discípulos que ele fará. Paulo plantou, Cefas regou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Primeira coisa, o obreiro, o crente deve ter consciência de que ele abre a boca, mas é o Senhor quem faz, é o Senhor quem evangeliza, usando aquele agente, é o Senhor quem faz a obra frutificar. Isso faz parte do consolo, essa consciência. E o consolo diante dos desafios, são muitos desafios. Imagina o apóstolo Paulo sujeito a apedrejamento, a inimizade demais,
Mas ele ouviu o Senhor se pondo ao lado dele e disse assim: coragem, continue. Eu tenho muita gente nesse lugar. Coragem. É o cumprimento de eis que estou convosco até a consumação do século. E na medida em que alguém é cheio da palavra, cheio do Senhor, já aí está o consolo, porque é o Consolador presente do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, né, e passarei a palavra ao pastor Biratão, ao pastor Jaime Marcelino, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, tive o privilégio de viver assim, aos pés de pessoas que estavam muito envolvidas com a evangelização. O pastor Haroldo Brett, que veio dos Estados Unidos em 1959, ficou aqui até 2012, e envolvido até o final da sua vida, do seu ministério aqui com a evangelização. Então eu me sinto assim como um grande exemplo para mim, ver outras pessoas que se envolveram como o pastor Frederico O, como a professora Idemar, que costurava para sustentar a livraria Hebron, porque não dava os valores lá. São ensinos muito preciosos de pessoas que viveram para mim aquele estilo de vida, que não estão mais entre nós, da evangelização. E eu queria encerrar com uma pequena história, não vou contá-la toda, mas que a professora Idemar nos deu no seminário. Era a parábola dos pescadores que não pescavam. Conta-se que em uma região, numa cidade, uma cidade rodeada de rios com muitos peixes, mas os pescadores daquela cidade não pescavam. Eles tinham universidade, ensinavam sobre a anatomia do peixe, tinham graduação, doutorado, pós-doutorado, tudo sobre o peixe, sobre peixes. Conheciam tudo, mas eles não pescavam. Até um jovem saiu e pescou uma vez um grande peixe. Saiu em todos os jornais daquela cidade. O grande peixe que ele pegou foi reconhecido, premiado, se tornou professor na universidade. E fica, para mim, a conclusão final do que ouvimos aqui, do que a palavra do Senhor nos comissiona. Somos pescadores que não pescam ou somos pescadores envolvidos na grande comissão? Se o que aqui foi dito nos motivará a nos envolvermos muito mais com esse chamado. E eu acho que essa é aquilo que o aconselhamento pastoral cumpre, aquilo que ouvimos do Senhor. Nós vivermos esse estilo de vida de evangelizar. E nós agradecemos todos que acompanharam. E não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar este vídeo para que possa alcançar muito mais outras pessoas que podem ser motivadas, porque muitas vezes nós precisamos do Senhor, essa motivação de ir. Então, lembrando, não deixe de deixar o seu like e de compartilhar essa mensagem que pode ter sido motivador a você e a muitos outros que estejam também ouvindo este podcast. Então, essa é a palavra final e deixo o encerramento ao pastor Biratã e depois ao pastor Jaime Marcelino. Bem, queria também louvar a Deus e agradecer estar aqui junto ao Marcos Alessandro, né? Bacharel em Teologia, pastor Jaime Marcelino, pastor titular aqui da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Então, assim, foi e está sendo assim, um grande privilégio poder estar conversando sobre esses assuntos tão importantes. E queria deixar aqui para os nossos ouvintes também, dizer para você que é um privilégio. Você que é cristão, você que nasceu de novo, é um privilégio. Você foi salvo. Se isso já não fosse o bastante, o Senhor Deus nos chamou para anunciar, para proclamar as boas novas de salvação. E o melhor de tudo é que nós não estamos fazendo isso sozinhos. Não iremos fazer sozinhos. Como foi dito agora há pouco, o Senhor Jesus estará conosco todos os dias nessa grande empreitada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria também de agradecer
presença de vocês aqui nesse estúdio. Hoje contamos com o nosso querido Samuel Guedes, está registrado aqui. Nosso famoso Francisco Ramos e também o Igson Luiz. Claro que um trabalho desse envolve muitas pessoas. Aliás, eu digo que como faz um trabalho desse sozinho? Então, a gratidão fica aqui para vocês que estão nos ouvindo e para os demais que estão nessa lida. O nosso irmão Marcos Alessandro contou a parábola do pescador que não pescava. E eu, às vezes, me sinto como um pescador que também não pesco. Mas eu me lembro de uma história acerca de Charles Spurgeon, em que, certa ocasião, ele foi não sei se era na tabernáculo, onde ele pregava normalmente, mas não sei se era ali, mas talvez não. Ele foi num lugar e ele foi no lugar que ele ia pregar, um auditório amplo, não tinha ninguém. E ele então abriu a boca e pregou naquela hora o seu sermão. Pregou, não tinha ninguém. Ele pregou com a eloquência que lhe era peculiar. Passados dias, anos, não sei, um dia um moço chegou para ele e disse: Pastor Spurgeon, o senhor não me conhece. Eu estava um dia na igreja tal, trabalhando lá, e o senhor começou a pregar e eu fiquei ouvindo o senhor. E eu me converti naquela pregação que o senhor fez. Eu imagino que o senhor não tinha ninguém. Às vezes a gente pode pensar que o nosso trabalho não faz sentido. Mas se você ora pelos seus vizinhos, se você ora pela sua família, se você ora pelos seus colegas, se você ora pelos seus colegas de trabalho, ou de faculdade, continue orando. Porque você pode não ter um peixe grande para apresentar, está aqui o peixe. Mas naquele dia, talvez você ouça dizer assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Tu estavas nu e te vestimos. E ele dirá assim àqueles que nem estavam percebendo o que fazia: sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. O Senhor vai nos fazer muitas surpresas. Eu espero que Ele me surpreenda do ponto de vista positivo. Porque meu sentimento é de inutilidade. Eu falo isso com temor. Mas que sejamos pescadores de pesca. E que falemos a tempo e fora de tempo esse evangelho glorioso. Um dia vamos ver os frutos que o Senhor mesmo providenciou. Até a próxima oportunidade, com a graça do Senhor Jesus.